A semana passada o pastor César compartilhou, meu pai compartilhou sobre 3 coisas muito interessantes que eu quero continuar neste domingo, para a gente aprofundar ainda mais, Fé é a plena confiança em alguém, ou alguma coisa, mesmo que você não veja ou não entenda como funciona. Ele deu o exemplo do freio do carro. A gente não sabe, eu não sei especificamente como funciona um freio de um carro, mas a gente tem a confiança de que quando pisarmos, ele vai segurar o carro. Nós temos essa plena confiança. A gente não compraria um carro se ele falasse, olha, o freio funciona 90% das vezes. Traria uma certa insegurança, nós não ficaríamos tão convictos dessa maneira. E nós temos também que lembrando da semana passada, que quando nós temos um problema na vida, e ele acontece poucas vezes, gente? Poucas ou muitas? Às vezes muitas, Quando acontece esse problema, nós vamos sempre recorrer à pessoa em quem nós mais confiamos. É natural, nós somos ensinados a isso. Uma criança recorre ao seu pai. E aí se tem uma marca com o seu pai ou com a sua mãe, e ele acaba recorrendo então a outras pessoas. Mas é natural que quando algo de ruim aconteça, a gente recorra a quem nós confiamos. E se vivemos pela fé em Deus, deve ser a Ele que nós buscamos em primeiro, sempre com o coração humilde e quebrantado. Por isso, na semana passada, meu pai utilizou uma expressão, não sei se todos conseguiram ver o culto online, nós estávamos somente com o nosso culto online, e ele usou essa expressão da verdade, fé e experiência. Quantos ouviram essa na semana passada? Vocês se lembram disso? Eu vou só relembrar, porque faz parte também da nossa exposição de hoje. Imagina que existe uma ponte, e essa ponte ela é uma ponte quebradiça. Você tem algumas partes que estão boas e outras partes que estão um pouco... Quando você olha, você percebe e diz assim, acho que ali está meio inseguro. E aí imagina que cada uma dessas palavras são 3 pessoas diferentes. A verdade, a fé e a experiência. Então a verdade está à frente, a fé está no meio e a experiência está atrás. A verdade conhece o caminho. A verdade diz, eu sei onde essa ponte está quebradiça e onde ela está rígida, forte. Então a verdade está andando por essa ponte. Em um certo momento, tem uma tábua que parece estar bem forte, é uma tábua quase que intacta. Mas a verdade que está conduzindo a fé e a experiência, ela escolhe não ir por essa tábua, ela escolhe ir por um lugar que está um pouco quebradiço. E a verdade dá então o primeiro passo no quebradiço, e não acontece nada, ela fica firme. Aí a fé que está atrás, olha para aquela tábua bonita, que parece que nem foi intacta, parece que nem foi tocada na destruição, e vê que a verdade pisou num lugar que parece meio inseguro. A fé que deveria seguir a verdade, olha para trás, para a experiência e pergunta, experiência, na sua experiência, qual caminho você iria? A experiência diz o quê? Olha, tudo que eu já vi, nos vídeos da internet, nas coisas que eu vi, nas histórias que eu ouvi, aquela tábua que parece melhor, é onde eu iria. Ali onde a verdade está é muito arriscado, a gente tem que confiar na verdade. Vamos no seguro? Aí a fé olha e fala, é verdade, não, seu argumento é perfeito. A fé nem pergunta para a verdade, só perguntou para a experiência. E então ela pisa, e quando ela pisa, ela cai. É uma analogia simples, que mostra para a gente que a experiência, a fé e a verdade são coisas que precisam andar juntas. Elas precisam andar juntas. Só de experiência não sustenta a vida cristã. Só fé, e aqui nós vamos definir o que é fé, só concordar com as palavras de Jesus não sustenta a vida cristã. Somente a soma da experiência, da fé e da verdade que nós temos uma vida cristã que é sustentável, que é uma vida cristã que perdura.
Eu já fui em muitos acampamentos de jovens. E cada acampamento de jovem que nós vamos, cada evento cristão que nós vamos, existe uma atmosfera, existe uma presença, e nós somos tocados pela presença de Deus, e você sai de lá com uma baita experiência. Mas quantos já foram para um evento desse, e algumas semanas depois, parece que você se esqueceu, além de mim? Alguém mais? Você vai, né, o encontrão, né, Camila? Né? A gente ia lá e depois voltava e falava, o que aconteceu mesmo? Nem parece que eu estava num encontrão, estava num acampamento. Por quê? Porque a experiência ela não tem a capacidade de sustentar a longo prazo, nem a concordância. Nós vamos conversar um pouco hoje, nessa manhã, sobre uma fé que salva. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma fé que salva, porque você pode ter fé em outras coisas, mas existe somente uma fé em uma pessoa, Jesus Cristo, que nos traz salvação, que nos traz perdão dos pecados, que nos traz salvação da uma antiga maneira de viver e nos enche do Espírito Santo para uma nova vida. Amém, gente? É só uma fé. Por isso que o credo apostólico é uma só fé. É um só Espírito, é um só coração. Então, hoje nós vamos falar sobre conhecimento, aprovação e confiança pessoal. Nós vamos usar a mesma analogia aqui da ponte, preciso que você lembre ela na sua mente. Eu quero aprofundar um pouco com você isso. O que é experiência? Experiência é conhecimento. Você pode adquirir o conhecimento lendo um livro de outras pessoas que tiveram uma experiência, certo? A gente já faz isso, nosso sistema escolar muitas vezes é alguém que estudou, aprendeu, escreveu um livro, foi até lá, escreveu algo. Então você não pode ir até o Egito, mas você pode assistir um vídeo que fala sobre as tumbas dos faraós. E você está aprendendo um conhecimento, mas não necessariamente você foi até lá. Então a gente pode aprender através de a gente pode ter experiências através do conhecimento, lendo um livro. Nós podemos adquirir conhecimento através de uma situação que nós passamos na nossa vida particular. Nós enfrentamos uma situação, falhamos ou acertamos, e com aquela experiência nós aprendemos. Quando todo mundo aqui, sua mãe falou um dia para você não fazer alguma coisa, você foi lá e fez, e aí você quebrou a cara, e aí você aprendeu pela experiência, aprende pela dor, né? Pelo amor e pela dor. Aí aprendeu a experiência ali. Então, a experiência ela não é uma maneira ruim de ter conhecimento. Ela é uma das maneiras. Mas o mero conhecimento não é o bastante para ter uma fé salvadora. Não é a mesma coisa. A experiência sozinha, ela não salva ninguém. Somente conhecer não é o bastante. O texto de Romanos 10, 14, o apóstolo Paulo fala, né, de como as pessoas vão crer naquele de quem não ouviram falar. Então, parte da nossa jornada de fé como cristãos é conhecer a Jesus, é conhecer a Deus. É necessário a gente ler a Bíblia, a gente ouvir os testemunhos, a gente conhecer a história. Isso é muito importante, ela é uma parte da nossa jornada de fé. Mas o conhecimento sobre os fatos da vida, sobre a morte e a ressurreição de Jesus, não é o bastante para salvar a gente. Não, eu conheço quem foi Jesus, eu conheço o que ele fez, eu conheço que ele morreu na cruz, eu conheço a história, eu já assisti aqueles documentários de final de ano ou da Páscoa que passa na TV. Já assistiram aqueles lá que sempre duvidam de Jesus, né? Jesus foi ou não foi? É sempre aquelas coisas, né? Porque eles querem sempre colocar uma dúvida na pessoa de Jesus. Eles querem questionar quem Jesus foi, mas existem provas arqueológicas maravilhosas que comprovam que Jesus foi um homem presente, viveu, morreu e ressuscitou. Por isso que só o conhecimento sobre a vida de Jesus não é o bastante para nós termos uma fé salvadora. Nós podemos conhecer os fatos, mas ao mesmo tempo nos rebelar em simplesmente não gostar do que Jesus nos ensinou e de como ele viveu. A prova disso é quanto muitas vezes eu posso dar o meu próprio testemunho da minha vida. Cresci na igreja, sempre na escolinha dominical, Comuna Kids, fazendo tudo, mas eu tive um momento da minha vida que eu me rebelei contra
os ensinamentos de Jesus. Não é que eu não concordava, eu achava legal, mas eu achava que aquilo não era para mim. Um adolescente, um moleque que não sabia nada da vida, pensava que sabia alguma coisa. E começou então a ter convicções, começou a ter coisas que me afastaram de Deus. Fizeram eu viver uma vida no pecado, uma vida distante da minha família, dos meus amigos. Eu convivia na igreja. Eu ia lá no domingo, eu ia no sábado, eu ia no domingo de manhã, que era a reunião dos juniores lá na sede. Eu ia na reunião de terça, ficava jogando bola na hora do culto. Eu fiz tudo certinho, eu estava vivendo a vida perfeita da rotina cristã. Mas no meu coração eu estava rebelde. Eu não estava convicto, eu não queria conviver e viver aquela vida. Então você entende, gente, como é possível nós conhecermos os fatos, mas no nosso coração nós nos rebelarmos? Faz sentido isso para você? Rebelião é uma palavra nossa, Gustavo, mas rebelião é só não concordar. Não concordar é se rebelar. Não concordar é dizer, isso que você está dizendo eu não acredito que é verdade. E é a mesma coisa, a verdade vai por um caminho, e aí a nossa convicção fica baseada na experiência. Então a experiência sozinha, ela não tem a capacidade de salvar. Olha o que Paulo diz em Romanos 1, 28 a 32. Aqui tem um trecho, o texto é um pouco maior, mas eu queria ler com vocês. O apóstolo Paulo, ele diz assim: uma vez que consideraram, está falando sobre as pessoas, sobre os seres humanos, aqueles que não receberam Jesus, os ímpios. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, quem considerou? Os seres humanos. Não foi Deus que escolheu alguns para serem inúteis. Eles escolheram não seguir a Deus. Eles escolheram, eles disseram, conhecer a Deus é algo inútil. Por causa da escolha do homem, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade e pecado. Inventaram novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento. Não têm entendimento. Quebram suas promessas. Não mostram afeição nem misericórdia. Eles sabem, ou seja, eles têm conhecimento, eles têm uma experiência aí, que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Então alguém já falou para eles que quem vive uma vida de pecado merece morte, mas, ainda assim, mesmo tendo conhecimento, continuam a praticá-las, e o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Você entende o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está falando, olha, todos podem conhecer a Deus, mas alguns, tendo a oportunidade, escolheram não. Eles falaram, conhecer a Deus é algo inútil. Neste momento, eles foram entregues para os seus pensamentos, e quando um ser humano é entregue para os seus próprios pensamentos, para os seus próprios desejos, ele começa a pensar em novas maneiras de pecar. Eu posso testemunhar, isso já aconteceu na minha vida já. Antes de eu nascer de novo, Jesus Cristo ser Senhor da minha vida, eu inventava novas maneiras de pecar. Pensava como é que eu ia enganar, como é que eu ia mentir. Só eu, acho que vocês nunca fizeram isso, tenho certeza que vocês nunca fizeram. Só eu fiz, só. Isso vai nos afastando de Deus, não é verdade, gente? Vai nos afastando do relacionamento. Então Paulo está dizendo, apesar deles saberem, apesar deles terem o conhecimento, apesar de alguém dizer para eles, este caminho vai dar para o inferno, este caminho leva à morte, mesmo tendo conhecimento, eles escolheram não seguir. Isso é o começo do livro de Romanos, graças a Deus, depois o apóstolo Paulo continua essa história e ele explica melhor, de uma forma muito completa, de como a vida no Espírito nos liberta dos nossos desejos, de que Jesus venceu o poder do pecado e da morte. Mas nós não podemos retirar esse trecho da Bíblia, certo, meus irmãos e irmãs? Esse trecho da Bíblia está aí. Essa é uma realidade do mundo sem Deus. Mesmo tendo o conhecimento,
eles escolheram não fazer. O mesmo acontece em outros trechos da Bíblia, quando Paulo está com o rei Agripa, lá em Atos 26. Paulo está num encontro com o rei Agripa, e Paulo está contando a história dele, contando o testemunho dele, e aí Paulo, uma hora, lá no versículo 26, ele vira para o rei Agripa e diz: Rei, você crê em Deus, você crê nos profetas, não é verdade? O que Paulo está dizendo? Até um rei pagão conhece os profetas, tem uma experiência social com aquilo, mas ele ainda não creu em Jesus. Há uma diferença entre conhecer e crer. Há uma diferença entre conhecer e crer. São coisas totalmente diferentes. O conhecimento correto leva a nós crermos em Jesus Cristo, mas só o conhecimento não faz com que a gente desfrute de tudo isso. Nesse primeiro ponto, eu quero encerrar com essa frase que diz que a experiência faz parte da jornada da salvação. Mas só conhecer de ouvir falar não transforma o coração e nos torna discípulos de Jesus. Muitas multidões lá em Lucas 14, uma grande multidão em Lucas 14 está seguindo a Jesus. Naquele momento, Jesus olha para a multidão e diz: aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. E aí alguns olharam e falaram: que palavras duras. Ou seja, o conhecer, o andar no bonde. Porque hoje nós vivemos numa sociedade hoje muito cristianizada, gente. Às vezes, se a gente for para o nordeste do Brasil, onde você tem outras religiões, você vai ter mais presentes, você vai ter uma atmosfera social diferente. Mas nós vivemos numa sociedade aqui, próximo de São Paulo mesmo, aqui em Atibaia, bem cristianizada. Ou é cristianizada ou não quer saber de Deus. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado e olhar para o nosso coração e falar: Senhor, eu estou muito na rotina crente ou eu sou discípulo seu? Porque às vezes a rotina cristã deixa o nosso coração numa área cômoda. E aí a nossa fé não prevalece. A nossa fé não cresce num ambiente cômodo, cresce? Fé só cresce em momento de provação. Cantamos hoje: cada vez que a minha fé é o quê? Provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Toda provação é uma oportunidade, uma janela de maturidade, de crescermos na fé. Por isso que só a experiência não sustenta. Agora vamos falar sobre fé. O que é fé? A palavra fé não é uma palavra religiosa. Fé é uma convicção, é uma concordância intensa. Você pode ter fé numa pessoa, você pode ter fé numa religião, você pode ter fé no seu time de futebol. Pode ou não pode? Pode. Quando nós dizemos que nós temos fé, estamos dizendo que concordamos com aquilo, que aprovamos aquele pensamento, e então nós declaramos: nós somos a favor disso ou a favor daquilo. Nós declaramos, nós dizemos: eu tenho fé naquele candidato político, eu tenho fé naquela proposta, eu tenho fé nessa pessoa que me disse que vai me pagar daqui a um mês. Eu tenho fé. Você está dando credibilidade, você está entrando em concordância com aquela palavra. Faz sentido, gente? Até aqui tudo bem? Você está entrando em concordância. Existe essa premissa da fé e existe o outro lado. Muitas pessoas entendem que a fé é algo completamente irracional. Seu time está perdendo há 4 jogos seguidos, mas no próximo ele vai ganhar. Tem algum fato que comprove isso? Não. Mas você tem uma fé. Você viu lá que você vai sair de férias na semana que vem e a previsão é chuva. Mas aí você faz o quê? Senhor, eu tenho fé que vai abrir sol. E a gente ora para quê? Sol, 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 sol. Fé. Você está entrando em concordância com uma coisa. Agora, a gente pode entrar em concordância com mentira? Pode ou não pode? Pode. Você pode ter fé na mentira? Pode. Porque a fé é a capacidade de você declarar confiança. Agora, esse objeto que você está declarando confiança pode ser mentiroso, pode ser a verdade.
Você pode ter fé na verdade ou pode ter fé na mentira. Satanás, ele é o grande mentiroso, ele nos coloca ilusões. E quando a gente coloca a fé nas palavras de Satanás, nós estamos entrando em concordância com uma mentira. Tem um pastor que diz, ele fala que medo é fé no reino errado. E eu achei interessante, porque existe o reino de Deus, o reino da luz, que se você aplicar fé lá, as promessas são de alegria, prosperidade, presença de Deus, relacionamento com o Espírito Santo. Mas se eu e você concordarmos com o reino das trevas, o resultado do reino das trevas é o medo. Então você entende que a fé, não é eu tenho fé, não quer dizer que você está tendo fé em Jesus. Não quer dizer que eu estou tendo fé no Deus que é o Deus do impossível. Eu tenho que olhar para o meu coração, meu irmão, minha irmã, e eu quero convidar você a fazer isso nessa manhã. Nós temos que olhar e falar, Senhor, onde está a minha fé? Em que está enraizado a minha fé? A fé deve evoluir do concordar para o crer. Novamente, a experiência e a fé são coisas importantíssimas da nossa jornada cristã. Mas só elas não sustentam a salvação. Gustavo, mas a Bíblia não diz que aquele que crer, declarar com fé no seu coração será salvo? Sim, só que nós estamos falando de uma ação completa. A fé salvadora tem um elemento a mais, além da experiência e da fé. Lembra de Nicodemos? Nicodemos, certa noite, Nicodemos veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos, todos nós temos o conhecimento, que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova. Então eu estou aprovando o que você está fazendo, porque concorda com aquilo que eu gosto. Concorda com o que eu gosto. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Nicodemos, ele tinha avaliado os fatos e as situações, certo? Nicodemos olha para a vida de Jesus e fala, essas palavras que ele está dizendo são boas. Concordo com o judaísmo que eu aprendi. Tem sentido o que ele está falando ali. Ele viu os milagres que Jesus fez e aprovou. Falou, eu creio que Deus vai enviar, que se alguém vem de Deus, vem para realizar esses milagres. Mas isso não significa que ele creu em Jesus. Tanto que a resposta de Jesus para ele é totalmente diferente. Jesus pega um assunto que Nicodemos está falando, de sinais e conhecimento, e inverte e fala, deixa eu te mostrar a verdade. Nicodemos, legal o seu conhecimento, que bom que você está em concordância com aquilo que eu estou fazendo, mas deixa eu te mostrar agora a verdade. Em resposta a essa palavra, Jesus disse para Nicodemos, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é a verdade. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? Olha o conhecimento tentando compreender. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, uma coisa nova para Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito. Jesus coloca o Espírito agora, falando com o mestre da lei. O batismo na água, um judeu conhece. Uma parte da cultura judaica fazia esse batismo nas águas constantemente. Mas aqui, Jesus coloca uma opção aqui, ó, Nicodemos, tem o Espírito, e o Espírito fala do nosso coração. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus pega alguém que tem muita experiência, que tem muita fé, que concorda e conhece a palavra de Deus, e fala, tudo isso precisa ser cheio do Espírito. Todo esse conhecimento e toda essa concordância, toda essa aprovação tem que levar você a ter uma experiência com o Espírito Santo. Faz sentido, gente? Não é só de conhecimento, não é só de pensamento positivo, não é só vai acontecer, vai vir sol no dia de chuva, e não é só isso. Tem que ter o Espírito, tem que ter a verdade. Jesus começa dizendo para ele, eu estou te dizendo a verdade. Eu não estou te dizendo uma coisa que não é digna de confiança. Concordar e aprovar as atitudes e palavras de Jesus
não é o mesmo que depositar a sua confiança nele e somente nele. Crer é depositar a confiança somente em Jesus. Crer é depositar a confiança somente em Jesus. Porque hoje nós somos tentados, meu irmão, minha irmã, a colocarmos a confiança em muitos lugares. Somos ou não somos? Na mega da virada, num possível aumento, no nosso esforço e mérito. E aí quando alguma coisa sai de errado na nossa vida, nós entramos em colapso, porque a gente diz assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, por que Deus está deixando que isso aconteça comigo? Quem nunca pensou isso, que atira a primeira pedra. Sou uma pessoa boa, isso não devia estar acontecendo comigo. Não tem nada a ver, desculpa, não tem absolutamente nada a ver. Deus não é Papai Noel, que fala: você foi bom? Toma uma bênção. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Ele é um bom Pai, essa é a realidade, é o caráter, é a essência do nosso Deus. Mas nós só desfrutamos disso, desfrutamos da bondade, desfrutamos disso através do relacionamento com o Espírito Santo. Sem relacionamento, a gente não sabe que Deus é bom, a gente fica ouvindo a experiência. Aí eu ouço o testemunho do Camilo, aí eu falo: Deus foi bom para ele, então eu vou pegar um pouquinho e vou falar: acho que Deus vai ser bom para mim. Mas eu não creio no meu coração que Deus realmente é bom para comigo. Tem uma diferença, nós precisamos sair da concordância para crer. E aqui o último ponto que eu quero colocar com vocês é o da verdade. O que é a verdade, meu irmão, minha irmã? A verdade consiste em fatos confiáveis. Verdade são fatos confiáveis. Algo só pode ser considerado verdade quando há testemunhas, fatos que comprovem que aquilo aconteceu ou que é daquele modo. Hoje a gente vive no mundo da fake news. Se você recebe no seu WhatsApp, você já acha que é verdade. Não é, meu irmão, minha irmã. Jesus falou: olha, vão vir muitos dando falsos testemunhos, muitos dizendo que são falsos cristos. Uma das marcas do Apocalipse, do final dos tempos, é que vão vir vários falsos profetas e falsos mestres. Então a estratégia de Satanás é sempre afastar a gente da verdade. E quanto mais longe a gente está da verdade, mais a gente fica com a nossa fé oscilando. E quando a nossa fé oscila, a gente olha para a experiência, a gente olha para trás, e a gente fica com medo. Porque quem olha para trás tem medo do futuro. É ou não é? Quem olha para trás tem muito medo do futuro. Eu e você, nós precisamos conhecer o Evangelho de Jesus, precisamos concordar e aprovar as suas palavras, o seu estilo de vida. Mas além de tudo, eu e você precisamos decidir confiar as nossas vidas totalmente a Ele. Esse é o passo que traz uma pessoa de frequentador religioso, multidão da igreja, para ser discípulo de Jesus. A diferença entre um discípulo e uma multidão é a confiança. Onde Jesus não é meu último recurso, é o meu primeiro e único. Esse tem que ser o desafio da nossa vida. Muitos amigos que eu conversei nesse começo de ano falaram: não, mano, eu tenho que trabalhar muito esse ano, porque depois de um tempo, eu acredito que eu não vou ter mais força para trabalhar, e aí então o Senhor proverá. O que é isso? Deus só provê quando acabam nossas forças? Ou Deus provê? A questão é que a gente precisa aprender como acessar aquilo que Ele tem já provido para nós. Parece que é assim, quando acaba todas as opções, né, Reinaldo? Aí então Deus proverá. Deus não é assim. Ele é o Deus que provê no presente. A questão é que nós no relacionamento aprendemos a discernir: este é o caminho para a provisão, este é o caminho para a minha voz, este é o caminho para a minha direção. Mas tudo isso não dá para ser baseado somente na nossa experiência. Tem que ser baseado na verdade, tem que ser baseado em crer. Nós precisamos decidir depender de Jesus para nos salvar. Não é Jesus, não é outra pessoa, não é o dinheiro que vai salvar a gente, é Jesus Cristo. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa liberdade não é uma liberdade somente dos pecados, obra que Jesus já realizou na cruz. É uma liberdade que faz eu e você escolhermos seguir a Jesus.
Você imagina isso? Você é livre para escolher o que você quiser, e aí você escolhe seguir a Jesus. É como o apóstolo Paulo fala: eu sou o pior de todos os pecadores. No momento ele fala isso, mas no outro momento ele fala: e eu escolhi ser escravo de Cristo. Poxa, por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque ele desfruta de uma tamanha comunhão com Deus, de um tamanho relacionamento. Isso aumenta a fé daquele homem, isso aumenta a fé de Paulo. Quando eu decido depender de Cristo, eu deixo a posição de um observador interessado nos fatos do cristianismo e me torno um filho e uma filha. Eu me torno discípulo de Jesus, alguém que tem comunhão. Você pode repetir essa palavra comigo? Comunhão. Alguém que tem comunhão. A diferença de um discípulo e de um religioso é a comunhão. E quem tem comunhão tem fé. A gente confia em uma pessoa quando nós percebemos que ela demonstra um comportamento na vida que condiz com as suas palavras. Se a pessoa está vivendo aquilo que ela fala, ela é digna de confiança. A gente vê coerência, a gente vê verdade, por isso a gente começa a confiar em tudo que ela vai dizer da agora para frente. A gente confia nas promessas, certo? Por que a gente não confia tanto em político hoje em dia? Porque eles prometem e não cumprem. Isso acaba a credibilidade, tira a fé do sistema político, por exemplo. Isso, gente, se aplica a qualquer coisa. Um marido que promete muitas coisas para a esposa e não sustenta. A esposa começa a falar: eu não tenho mais fé na palavra dele. Uma mãe que sempre ameaça, um pai que sempre ameaça o filho: hoje você vai, eu vou te corrigir, hoje não sei o que, ele nunca completa, nunca faz. O que o filho vira? Um rebelde. Meu pai não cumpre o que ele fala. Todo mundo tem esse paradigma de confiança, todo mundo tem esse paradigma do relacionamento. A questão é que nós só temos confiança em quem fala algo e vive daquela maneira. Isso aumenta a confiança. O nosso coração abre uma janela que nós falamos: agora eu confio nele, eu vou seguir a ele. Por isso que existe a Bíblia. A Bíblia é o testemunho de um Deus que fala e cumpre. A Bíblia é a comprovação de um Deus que fala e cumpre. Por isso que ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Agora, como é que a gente perde a confiança? Nós perdemos a confiança em uma pessoa quando percebemos que ela não vive o que ela diz. Não é verdade? Ou que ela faz promessas somente para conseguir nossa atenção. Não tem verdade, não tem testemunha, somente ideias e promessas. Mas não tem a verdade. Falta a verdade. Por isso nós precisamos depositar a nossa confiança em Jesus. João 3,16, o texto um dos mais famosos da Bíblia. João escreve: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra crer, não está dizendo crer nas palavras de Jesus somente, está dizendo crer na pessoa de Jesus. Eu preciso crer em tudo que Jesus é, que ele nasceu de uma virgem, que ele é o Filho de Deus, que ele foi cheio do Espírito Santo, que ele cura as pessoas. Eu não posso escolher partes, eu não posso escolher partes do que Jesus diz. Eu não posso escolher que ele vai me salvar, e vai cuidar, e vai curar, mas eu também não posso tirar a parte que diz que no sofrimento e em seguir a Jesus vai ter um custo. Eu não vou escolher as palavras de Jesus, eu vou crer na pessoa de Jesus. E tudo aquilo que ele entrega, eu recebo, porque ele é o meu Senhor. Isso que significa, gente, Cristo ser Senhor das nossas vidas. Às vezes a gente não vai compreender tudo, porque a fé, o crer em Jesus, às vezes é dar um passo, onde a gente não conhece. Mas eu e você podemos ter a certeza de que Jesus vai estar lá. Essa é a diferença do cristão que vive pela fé. Ele não precisa ter o controle sobre todas as situações, mas quando ele dá o passo, ele diz: Cristo está lá. Porque eu conheço, eu tenho relacionamento. Para João, crer em Jesus, ter fé nele, é como se houvesse um arrebatamento do coração dos homens, e eles saem de si, e Cristo vem habitar neles. Nós nos tornamos um com Cristo. Viver uma vida cristã completa, é nós nos tornarmos um com Cristo. Gente, como é que seriam os nossos pensamentos, se nós nos tornássemos um com Cristo? A gente ia ter fé no reino das trevas?
Porque onde há luz, as trevas vão embora, elas fogem, elas estremecem. Na presença de Jesus não há medo. Antes, o perfeito amor faz o que, gente? Lança fora todo medo. Você entende que uma vida de fé, uma vida de crer em Jesus, é muito mais completa do que só dizer: Senhor, faz ter sol no dia da chuva? É muito maior do que isso. É nós crermos num reino, é nós crermos em Jesus, é nós crermos em Deus e recebermos o Espírito Santo na nossa vida. Amém? A banda pode subir aqui, por favor, para nós finalizarmos. A marca daquele que tem fé é a comunhão, o relacionamento com Jesus. A marca daquele que tem fé não é aquele que faz a oração mais alta ou aquele que sai dizendo para todo mundo: tenha fé, tenha fé. Eu não posso julgar a fé das outras pessoas. Eu só sei a fé que eu tenho no meu coração. E eu e você, meus irmãos, nós temos que ser cristãos responsáveis. Temos que olhar para o nosso coração e dizer: Senhor, qual é o meu nível de fé? Se o nível de fé não está atrelado à vontade que você tem de vir para a igreja, se o nível de fé está atrelado ao quanto você ora e tem relacionamento com o Senhor, o quanto eu oro e tenho relacionamento com o Senhor. Porque, gente, nós vamos se ofender, vamos ou não vamos? Vamos, nós vamos ficar entristecidos, os problemas virão, as coisas não vão sair sempre como nós imaginamos, mas isso nada tem a ver com o relacionamento com Deus. As coisas estão ruins, os problemas estão acontecendo na minha e na sua vida, a gente não se afasta de Deus, a gente vai até Deus e pergunta: Senhor, eu tenho fé em Ti, me esclarece, Senhor, o que eu tenho que fazer nessa estação? Como eu falei para vocês no começo, tem muita gente que fala: minha vida está acontecendo tanta coisa ruim, mas eu sou uma pessoa tão boa. Não existe essa balança. A balança que existe é eu olhar para o meu coração e falar: Senhor, eu estou no meio de uma chuva aqui, Senhor, a chuva de meteoro, está acontecendo tudo como eu não imaginei, as coisas estão saindo do controle, mas eu vou até o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, Pai. Eu confio na Tua palavra. Faz sentido isso para você, meu irmão, minha irmã? A questão é como nós nos relacionamos com Deus. A fé salvadora, ela passa pela junção da experiência, da fé e da verdade. E aqui eu fiz um quadro simples, só para resumir isso aqui que eu falei hoje com vocês. Se a gente só tem experiência, o resultado é, por um tempo parece interessante, mas não sustenta nos momentos difíceis. Viver só de experiência, você está empolgado, você está: nossa, mano, vai ter evento, e vai ter coisa, e vai ter GC, e vai ter tudo, e nós estamos na pegada. Mas aí quando as coisas fogem um pouco do controle, entra uma pandemia, a gente fica nas nossas casas, a gente começa a ficar mais sozinho com os nossos pensamentos. E aí parece que nós não estamos, que a experiência acabou a experiência do culto, acabou a experiência do presencial, acabou o acampamento de casais, acabou o acampamento de jovens, acabou o ministério com crianças. Aí a gente: ai meu Deus, eu preciso de outra experiência. E aí a gente inclina todas as nossas decisões para a nova novidade do mercado. A gente se inclina para aquilo que mais faz sentido para o nosso ego. Mas a experiência não sustenta uma vida cristã. Se a gente tivesse experiência, mais fé, ou seja, mais aprovação e mais concordância, isso é o resultado é a sustentação de uma vida religiosa. Porque aí a gente concorda com o que um faz e o que o outro não, e a gente vira juiz do irmão. A gente vira religioso. Quando algo sai do nosso controle, a gente já pensa em ter outras ideias, a gente já quer concordar com outra coisa. Aí a gente recebe um conselho de um irmão mais experiente, e aí a gente fala: Ronaldão, não concordo, essa é a sua opinião. Tem um negócio hoje chamado relativismo. Relativismo é a nossa sociedade. É uma questão de opinião. Mas meu irmão, eu estou dizendo para você que está na Bíblia. Não, mas Reginaldo, essa é a sua interpretação. Porque eu ouvi um outro pastor lá na 59ª no YouTube, lá no vídeo, que não concorda com você. Eu concordo mais com ele. Esse é um sinal dos finais dos tempos. Eles não suportarão a sã doutrina, não suportam mais a palavra de Deus na essência dela. Quem corre esse risco? Eu. Você, meu irmão, minha irmã.
Porque o diabo tem todo o interesse de fazer a gente ficar vivendo juízo dos nossos irmãos. A igreja deveria ser um lugar onde as pessoas quebradas vêm, e não um grupo de gente que se acha boa. A gente vê uma quantidade gigante, e a gente cuida de ministério com jovens e adolescentes, que acontecem coisas ruins nas vidas deles. Às vezes alguns engravidam, às vezes alguns se envolvem com drogas, e o último lugar que eles querem pisar é na igreja. Por quê? Devia ser o primeiro. Porque ninguém ensinou eles a ter relacionamento. Relacionamento. O filho quer voltar para casa quando acontece algo de errado. Nós precisamos ser essa igreja que ama. Mas uma igreja que ama não pode ter só experiência e fé. A igreja que ama precisa ter experiência, fé e ser conduzido pela verdade. Sabe o que acontece quando nós temos essa soma desses três, gente? Nós temos descanso. Nós temos capacidade de desfrutar do relacionamento e da voz do Pai. Pois a sua palavra é digna de confiança e Ele sempre fala a verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre vai falar a verdade para você. Mesmo que a verdade doa um pouco. Mesmo que a verdade às vezes cause um certo incômodo. É um incômodo para fazer eu e você amadurecermos. Para a gente continuar na nossa jornada. Faz sentido isso para você, meu irmão, minha irmã? Está na nossa mão. A nossa fé não pode sustentar só de experiências, mas ela tem que se sustentar de experiência, conhecimento da palavra. Nós temos sim que entrar em concordância e aprovar aquilo que está na Bíblia, porque é a verdade, mas também tem que ter a confiança pessoal. Jesus, eu confio em Ti. Eu não vejo, mas eu confio. Você pode ficar em pé no seu lugar para nós orarmos? Eu quero deixar essa frase para nós orarmos em cima. A marca daquele que tem fé é a comunhão, o relacionamento com Jesus. E eu não vim aqui para julgar o seu relacionamento. Eu não vim aqui para dar uma nota para o seu desempenho, porque eu como cristão não faço isso. Eu estou com você e digo, eu também já tive muitas lutas com isso. Olha a estratégia que eu estou colocando em prática. Esse ano eu comprei uma Bíblia chamada Bíblia 365 da Mundo Cristão, que ajuda, que tem uma definição de como a gente, uma sugestão de como ler a Bíblia, a maior parte da Bíblia num ano. E para mim ler a Bíblia num ano é uma luta danada, não consigo. Chega em Levíticos ali, número, eu dou uma embananada, eu não sei como é com você, mas eu tenho problema de falar isso não. Gosto do Novo Testamento, ficar ali, onde é mais cômodo para mim. Esse ano eu falei, não, vou colocar isso. E aí quando eu comecei a fazer isso desde o primeiro dia, eu falei, Senhor, eu sei que eu vou desanimar. Eu mesmo, enquanto estava orando, Ronaldo, eu virei e falei, Senhor, eu sei que eu vou desanimar. Eu sei que a segunda semana vai ser uma luta. E sabe qual que veio meu desafio no meu coração? De mandar minha devocional por áudio para os caras do meu G100. Os caras do meu G100 estão lascados, vão receber áudio todo dia. Quem não quiser não ouve, tudo bem. Mas é uma maneira de eu colocar o meu compromisso com eles e de encorajar, porque às vezes um dia aquela mensagem vai fazer sentido para um deles. Mas eu não estou esperando um aplauso, eu não estou esperando, ô Gustavo, bela revelação. Eu falei, Senhor, eu vou fazer porque eu amo, porque isso vai me ajudar. O que vai te ajudar a ser mais, a fazer coisas diferentes esse ano, meu irmão, minha irmã? Compartilha com o seu cônjuge, compartilha com seus filhos, desafia os seus filhos, desafia as pessoas que trabalham com você. Mas tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Vamos semear coisa diferente. Está na nossa mão. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Enquanto eu orava por esse culto, o Senhor me deu uma imagem na minha mente. E eu quero orar por isso, que talvez seja você, talvez seja eu, talvez seja você que está assistindo online a gente. Por isso eu vou pedir que você feche seus olhos. Eu vou descrever aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E se não for você, fique em paz, meu irmão, minha irmã. Não é para trazer peso de condenação sobre você, mas é para nos convidar a uma reflexão. Porque se a gente está colocando, se a gente está entrando em concordância com mentira, a gente precisa se arrepender. A visão que Deus me deu era como se tivesse um grande rio, que ele tinha uma nascente. Logo na nascente do rio, não era uma nascente fininha, era uma nascente muito poderosa, tinha muita força. Mas logo depois dessa nascente, desse volume de água impetuoso, foi construída uma barragem.
Foi construída uma barragem, uma barricada para conter, para controlar o rio. Toda vez que a gente controla o rio, às vezes a gente quer extrair energia dele. A gente pensou que controlar o rio era a melhor coisa, então a gente construiu uma barragem. E aí quando eu perguntei para o Senhor, Pai, mas o que é isso que eu estou vendo? O que é esse rio? Aí o Senhor falou para mim, esses são os rios que fluem do meu trono, Gustavo. Eu falei, Senhor, o que são essas águas? Porque assim, eu criei que o Senhor estava falando comigo, então eu continuei fazendo pergunta para Ele. E o Espírito Santo falou comigo, essas águas, elas são sobrenaturais. Elas são capazes de acelerar o crescimento de uma estação. Muitos acham que pode demorar para algo acontecer, porque você planta, aí o rio tem que passar, aí depois de 1 ano algumas coisas acontecem. O Senhor falou assim para mim, as águas que fluem do meu trono, elas têm um poder catalisador, elas são mais rápidas, elas remem o tempo. A água que flui do trono de Deus, ela é diferente. O tempo perdido Ele resgata. Por isso as sementes que foram plantadas podem crescer muito melhor, muito mais rápido. E aí eu perguntei para o Senhor algo que eu não estava imaginando. Eu perguntei, Senhor, essa água eu posso beber ou é só para a plantação? O Senhor falou comigo, quem bebe dessa água tem um despertar dentro de si. Não é uma água só para trazer provisão, não é um rio que traz só boas colheitas, mas é uma água que todo aquele homem e mulher que bebe experimenta um despertar do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, eu quero essa água, Pai. Mas só que aí o Espírito Santo diz para mim, mas existe uma barricada, existe uma barragem, e eu quero romper essa barragem. Eu tenho força, o meu rio é poderoso, é sobrenatural, mas Deus escolheu deixar para mim, para você escolher, se nós vamos romper essa barragem, ou se nós vamos ficar segurando ela. E esse rio é o Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã. Eu falei com vocês hoje até uma parte da fé, a fé salvadora. Mas existe a fé agora de viver a vida cristã. E eu digo para você, não tem vida cristã sem o Espírito Santo. É puro peso. É puro peso sem o Espírito Santo. E aqui eu não estou falando só de falar em línguas. Eu estou falando do nosso bom amigo Espírito Santo. Aquele que é o consolador, aquele que é o nosso amigo, aquele que lembra-nos aquilo que nós precisamos aprender da palavra, aquele que nos traz conselho, aquele que nos conecta, aquele que nos diz quando nós precisamos perdoar. Este é o Espírito Santo. Com seus olhos fechados eu vou orar, mas se essa é uma situação, essa barragem, que parece que está contendo a força do Espírito Santo na sua vida, se você é um cristão já há muito tempo, ou um cristão novo, não importa, o Espírito Santo é para todos. Mas às vezes a gente que é cristão há um bom tempo, às vezes a gente aprende a construir barragens para extrair o melhor, a gente só quer extrair o que é bom para a gente, e a gente perde que o rio do trono de Deus venha e limpe o nosso coração, e limpe o orgulho, e nos reconecte com as pessoas, e nos faça perdoar, e nos faça restaurar. Esse é o rio que flui do trono de Deus. E Ele está aqui disponível nessa manhã para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Não porque eu estou pregando, mas porque o Todo-Poderoso está neste lugar, está na sua casa que está ouvindo, o Espírito Santo está aqui. Por isso que agora, neste momento, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entrar em concordância com o Senhor. Se você tem algo no seu coração, que se levantou uma barragem, coloque as mãos no seu coração agora, os olhos fechados, seja você na sua casa mesmo, através do online, coloque as mãos no seu coração. E sabe, eu quero te convidar a orar profeticamente. Orar profeticamente é orar com convicção, profetizando, isso vai acontecer pelo poder do nome de Jesus. Mas era uma oração que eu não posso fazer, porque é você que tem que entrar em concordância. É você que tem que dizer, Senhor, eu abro mão, eu destruo essas barragens. Eu já fui, eu já bebi, eu já nadei de braçada nesse rio, Senhor. E hoje eu quero voltar para Ele, que como diz o profeta, existem águas mais fundas, águas que dão nos artelhos, águas que dão nos joelhos, água que dão nos ombros, mas existem águas mais profundas. Vamos orar. Se você tem que construir essa barragem no seu coração, coloque as suas mãos no seu coração e diga isso: Senhor, eu quero destruir essa barragem hoje, Pai.
Eu quero destruir, Pai, a barragem da experiência que eu construí, Senhor. A barragem da experiência, a barragem do conhecimento. Senhor, eu destruo essa barragem, Senhor. Eu quero ser dependente do Teu Espírito Santo. Faça a sua oração, meu irmão, minha irmã. Faça entre você e o Senhor. Eu estou só sugerindo algumas coisas aqui para você. Diga, Senhor, eu declaro essas barragens destruídas, Pai. Barragens do conhecimento, que a minha mente cresceu, que eu já sei todas as coisas, que eu já sei como tratar isso. Senhor, eu renuncio ela, como o apóstolo Paulo diz, eu levo todo o pensamento cativo ao Senhor, para que nada disso me impeça de experimentar o Teu Espírito Santo, Pai. Faz isso nas nossas vidas, Senhor. Pai, nós destruímos nessa manhã, Pai, barragens da religiosidade, Senhor. Barragens que foram levantadas onde nós temos uma concordância com algumas coisas e não concordamos com outra, e nos tornamos juízes do nosso irmão, Pai. Nós declaramos isso destruído, Senhor. Nós somos uma igreja que ama as pessoas, Senhor, que nós recebemos as pessoas, restauramos as pessoas. Por isso, Senhor, nós não queremos ser uma igreja que aponta o dedo, uma igreja orgulhosa, Senhor. Nós não queremos ser esses discípulos, Senhor, discípulos parciais, não queremos mais, Senhor. Quebra, Senhor, essa barreira onde a gente concorda com algumas coisas que fazem bem para a gente e não concordamos com aquelas que nos incomodam. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Queremos o Teu Evangelho completo, Senhor. Mesmo que isso cause desconforto, nós queremos nos tornar mais parecidos contigo, Pai. Faz isso em nós, Senhor. Nós declaramos, Pai, todas essas barragens, Pai, que impediam o Teu Espírito Santo de fluir na nossa vida, destruídas no nome de Jesus. Nós queremos seguir a verdade. Diga isso com você, meu irmão. Eu quero seguir a verdade, Senhor. Eu quero seguir a verdade da Tua palavra, Pai. Eu quero ter comunhão contigo sobre todas as coisas, Senhor. Me perdoa por ter colocado outras coisas adiante como mais importantes. Eu quero ter uma fé, mas uma fé completa que crê e confia em Ti, Senhor. Nós queremos ser cristãos que confiam em Ti acima de todas as coisas, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Não ser uma igreja que só fica esperando receber algo, mas uma igreja que dá o passo de fé, onde o diabo está avançando, onde o reino das trevas está avançando e diz: este lugar pertence ao Senhor, essas vidas pertencem ao Senhor, a minha casa pertence ao Senhor, o meu casamento, os meus filhos pertencem ao Senhor, Pai. Essa é a fé, crer que só o Senhor pode fazer, mas que nós temos que dar o passo, Senhor. Essa é a fé que nós queremos ter, Senhor. Dar o passo sabendo que o Senhor está lá, sem medo, porque no relacionamento, Pai, nós sabemos onde o Senhor está. Quem tem relacionamento contigo sabe onde o Senhor está, sabe onde o Senhor está se movendo, e nós podemos seguir a Ti, Pai. Nós queremos ser Seus discípulos, Senhor Jesus, discípulos de Ti, Pai. Faz isso na nossa vida, Senhor. Faz isso no nosso coração, Senhor. Transforma-nos, Pai, até o último desejo da nossa alma, Senhor. Porque nós queremos, Jesus. Nós queremos ser os justos que vivem pela fé, Senhor. Os justificados, aqueles que não têm mais medo do pecado, aqueles que sabem que dependem da graça de Deus, mas vivem com ousadia, obedecendo ao Senhor e desfrutando da voz e da presença dEle. Esse é o nosso desejo, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Faz isso em nós, Pai, que a gente seja, Pai, como uma grande chama que brilha, Senhor Jesus, para que outras pessoas possam vir até Ti, Senhor, e conhecer como é bom ter um relacionamento íntimo e pessoal contigo, Senhor. Faz isso conosco, Pai. Faz isso em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você recebe isso no seu coração, meu irmão, minha irmã? Que o Senhor traga frutificação dessa palavra nos nossos corações. Que não seja mais um domingo de ouvir. Que 2021 não seja um ano que a gente ouça boas mensagens, mas que a gente seja exemplo, que a gente pratique elas. Posso fazer um pedido para você? Olha para a pessoa do seu lado e fala: seja um exemplo para outras pessoas. Seja um exemplo para outras pessoas. Em nome de Jesus.